Pessoal, olha só essa automação que eu acabei de fazer para gerar histórias e eu consegui fazer com que ela gerasse uma história de 1 hora com apenas um comando meu. Eu vou explicar aqui por dentro como essa automação funciona, mas antes, só para você entender, o meu N8N está hospedado em um site chamado Railway e esse N8N especificamente que eu estou usando aqui, ele tá numa conta gratuita do Railway que eu tenho aqui. Eles dão $5 para você testar. Eu já testei com outros projetos, eu tô usando há alguns meses já esse site. E eu ainda não cheguei nem na metade desse valor aí inicial, né? Por quê? Porque quando você não está usando, eles não contam, eles pausam os seus projetos. Que é o nosso caso aqui com o N8N. A gente vai abrir quando a gente quiser que ele funcione. E aí a gente vai utilizar. E quando a gente não estiver utilizando, ele vai ser pausado e nós não vamos ser cobrados por isso. Eu tenho uma conta paga também, onde eu deixo o meu N8N principal. Eu também vou mostrar aqui para vocês. Mas essa conta gratuita, eu fiz questão de criar ela, de hospedar um N8N aqui, para poder passar para vocês que isso é possível, tá? Você criar uma conta gratuita, hospedar o N8N e você tem o N8N na nuvem de forma gratuita, tá? Isso é bem melhor do que ter ele só instalado localmente no seu computador. Então vamos aqui para nossa automação. Antes disso, eu quero te mostrar aqui o que eu consegui gerar aqui com ela, tá? Eu gerei uma história aqui, simplesmente quase 60 mil caracteres. Isso aqui vai com certeza passar de 1 hora, tá bom? E outra coisa também que eu gosto de chamar atenção, eu tenho aqui na minha API da OpenAI apenas $5 que eu coloquei. E de todos os testes que eu já fiz aqui criando automações, até o momento eu gastei 16 centavos. Tá bom? Isso é porque eu ainda não tô realmente utilizando essa conta aqui para produção de roteiros em massa, né? Eu tô apenas fazendo uns testes com automações, então eu já testei algumas automações de pesquisa de mercado, pesquisa de público, já testei algumas automações aqui de geração de ideias e agora eu tô testando aqui a geração de roteiro. Esse roteiro de 1 hora custou apenas 2 centavos de dólar, lá dos meus $5. Então, basicamente, com essa automação você pode criar cerca de 250 roteiros. Se você dividir 250 por 30, vai dar mais de 8 roteiros por dia. Então, em teoria, você poderia alimentar 8 canais com um vídeo por dia, usando apenas $5, ao invés de ter que pagar os $20 lá do ChatGPT. Tá bom? E com a vantagem de que aqui você tem um controle muito maior e você consegue criar essas automações que vão trabalhar de forma automática para você. Então vamos entender aqui essa automação. A primeira coisa que eu tenho aqui é um trigger, né? Ou seja, um gatilho. Esse gatilho, ele é o que vai dar início à nossa automação. Então você pode usar um gatilho que vai ser por agendamento, você pode usar um gatilho que vai ser por webhook, que é quando você acessa ele de outra página, de outro site, de outro aplicativo, mas isso não vem ao caso agora. O importante é você entender que aqui eu estou usando o gatilho de mensagem. O que esse gatilho de mensagem faz? Ele abre um chat aqui embaixo, onde eu posso escrever quase como se eu estivesse lá no ChatGPT, só que isso é muito melhor porque ele só dou um comando e ele vai rodar toda a automação. E o comando que eu dei aqui nesse caso foi: crie uma história sobre uma idosa que se une a uma manifestação, mas acaba sofrendo violência policial e depois ela se torna uma palestrante famosa e o policial acaba punido. Extremamente simples, eu fiz questão desse prompt aqui nem ser um prompt, é basicamente como se eu estivesse pedindo para um roteirista humano fazer uma história sobre isso. Divida a outline dessa história em 20 blocos. Tá? Isso aqui é um pouco mais técnico, mas eu já vou explicar para vocês. Então nós temos o agente planejador. O que ele faz? Ele vai planejar essa história, por isso que eu coloquei aqui os 20 blocos. Tá? Então aqui vamos entrar nele e basicamente, tá, ele tem aqui o input, que é a mensagem que eu mandei, e aqui ele tem um System Prompt, né? O que esse System Prompt diz? Você é um assistente de IA especializado em planejar e estruturar histórias em blocos de acordo com o solicitado. Você cria uma história e divide em blocos, separando os elementos relevantes da narrativa em cada bloco, de forma que a união de todos os blocos gere uma história coerente, coesa e sem enrolações ou repetições. Você deve sempre entregar cada bloco como um item JSON separado. E aí, por que um item JSON separado? Vocês já vão entender. Então, basicamente, cada bloco é um item aqui, ó. Se eu pegar aqui em formato de JSON, vocês vão ver que eles têm essa chavezinha que vai separar cada um em um item. E para isso, eu coloquei aqui uma ferramenta que é para ele estruturar a resposta dele nesse formato. JSON é como se fosse um formato de arquivo. É como se fosse não. Exatamente, é um formato de arquivo, assim como PDF, TXT, Doc.
e existe esse formato chamado JSON, que é o que o N8N trabalha aqui. Esse nó aqui é um nó de memória, né? Então, se eu continuar conversando com esse agente, ele vai se lembrar de tudo que eu falei antes. E aqui é o nó que faz a requisição para minha API da OpenAI, ou seja, é onde que ele vai enviar essas informações para o GPT e o GPT vai te trazer a resposta. Ao final, ele vai entregar aqui essa resposta, que são 20 blocos. Lembra que lá no meu prompt eu pedi para ele dividir em 20 blocos a história? Então ele, introdução, o contexto, motivação, a decisão. Cada bloco ele colocou uma coisa importante para essa história, tá bom? Aí aqui eu tenho um nó que ele vai separar, porque lá no meu agente ele vai me devolver como um item. Vamos ver aqui, ó. Aqui está escrito um item. E eu preciso que sejam 20 itens. Então aqui nesse nó de código, tá? É um código que eu pedi para o ChatGPT criar, que vai pegar essa resposta e vai separar em 20 itens. Por quê? Porque aqui nesse nó, chama loop sobre itens, ele vai enviar cada um desses 20 itens para o agente escritor, tá? E o agente escritor, qual que é a finalidade dele? Você é um agente de IA contador de histórias que recebe uma parte do outline da história por vez e deve desenvolver essa parte, sem inventar coisas que estejam fora do escopo da parte solicitada. Você deve se restringir a cada parte por vez para criar uma história coerente, coesa, que faça sentido e gere conexão com o público que irá ouvir. Use a contagem de caracteres para garantir o tamanho padrão de cada bloco, tá? Então aqui ele vai receber um prompt que é: desenvolva essa parte da história na primeira pessoa, contando de forma simples, direta e humanizada, um vocabulário simples que seria utilizado no dia a dia, tá? Isso aqui é um prompt meu que eu coloquei aqui e ele vai receber o bloco aqui embaixo, tá? Então aqui eu coloquei uma variável que é o bloco. Então a cada loop ele vai receber o bloco 1, no próximo loop ele vai receber o bloco 2, no próximo loop ele vai receber o bloco 3. Aqui eu tenho um item de memória para ele se lembrar do que foi escrito antes, né? Evitando assim que ele incorra em repetições. Eu criei essa ferramenta que é uma contagem de caracteres, então a cada resposta ele conta ali quantos caracteres teve a sua resposta para manter um certo padrão. Então, por exemplo aqui, agora eu já sei que quando eu peço 20 blocos, ele vai gerar uma história de 1 hora, tá? Então se eu fizer uma história de meia hora, eu vou pedir 10 blocos. E aqui é o nó do ChatGPT. Então ele vai mandar aqui um item de cada vez da história, vai ser desenvolvida essa história e ao final ele vai mandar esses 20 itens do desenvolvimento da história para esse nó aqui, e esse nó vai então juntar esses 20 itens aqui em um único texto, tá? Então, que é esse texto que eu tenho aqui. Eu já dei uma lida, tá? Ficou realmente humanizado. Por que que aqui fica melhor, tá? Porque um agente, ele tem uma coisa chamada iterações. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Máxima iterações. Aqui eu coloquei o número de 5. O que significa isso? Significa que ele vai, cada bloco do meu texto, ele vai poder reescrever até 5 vezes para que aquele bloco saia bem escrito, de acordo com o prompt que ele recebeu. Tá? Então, se o primeiro bloco ele achar que ainda não está o suficiente, não está humanizado, ou a contagem de caracteres não bateu, ele vai reescrever e ele vai fazer novas tentativas, até no máximo 5 tentativas aqui. Você pode colocar 10, 20, eu coloco 5 para ser mais econômico, né? Como eu falei, esse roteiro custa apenas 2 centavos de dólar lá na minha API, né? Mas você pode colocar mais caso a qualidade seja um fator determinante aí para você, tá? Com 5 iterações eu já acho que a qualidade fica muito boa. Eu foco mais dentro da minha estratégia em quantidade, então para mim essa qualidade aqui já tá totalmente aceitável. Então basicamente é isso. Agora eu vou colocar aqui um nó para salvar isso no banco de dados, né? Que eu vou usar o base row, e de lá eu posso jogar para uma outra automação onde eu quebro esse roteiro por frases, e para cada frase eu gero um prompt ali para gerar imagens. Eu também vou jogar esse roteiro numa outra automação que vai quebrar ele em parágrafos para gerar a voz de cada parágrafo, juntar tudo, e depois eu tenho o texto, as imagens que vão ilustrar esse texto, e eu tenho a voz desse texto já prontos. É basicamente só juntar aí e o vídeo tá pronto, um vídeo de 1 hora, e eu basicamente não ponho a mão em nada, só dou esse comando inicial e depois eu vou jogando de automação, minha automação, para ter o meu vídeo pronto. E aí pessoal, me fala nos comentários o que vocês acharam dessa automação que eu mostrei aqui para vocês. Eu precisei parar tudo e gravar ela aqui porque eu fiquei muito animado com o resultado. Eu ainda tô devendo para vocês o vídeo de como instalar o N8N, vai ser um vídeo super rápido de 2-3 minutos. A instalação do N8N é extremamente simples, tá? Mas eu precisava falar dessa automação aqui antes para vocês já entenderem o potencial dessa ferramenta. Eu também quero apresentar para vocês a minha automação de pesquisa de mercado, de geração de ideias,
que encaixa com essa de geração de roteiros, para você não precisar dar o comando para ele gerar a história. Então, você pode conectar a automação que vai gerar uma ideia com essa automação do roteiro, e assim você vai ter um processo inteiro mais fluido e mais automatizado. Também vai ter automação para gerar voz, para gerar imagens, e eu tô até estudando algumas possibilidades de automações para editar o vídeo. Na verdade, ela junta as imagens, né, coloca algum movimento, coloca uma legenda e a narração junto, né? Mas isso já é uma edição básica que você pode depois melhorar aí no CapCut ou em qualquer outro editor, mas que também vai acelerar ainda mais a sua produção, tá? Qual que é o meu objetivo? É para aquelas pessoas, não que já trabalham com o YouTube, querem escalar, mas sim criar automações de baixo custo para pessoas que estão querendo ingressar agora no YouTube e que às vezes não tem tempo por causa da família, por causa do trabalho, ainda estão trabalhando em outra coisa e querem migrar aqui para o YouTube, mas no início eu sei que é extremamente difícil pela questão do tempo, tá? E também às vezes do dinheiro para você investir, então eu foco bastante em automações de baixo custo. E também uma coisa legal do N8N é que você pode criar os seus workflows, igual esse que eu criei aqui, e compartilhar com outras pessoas, através de um arquivo JSON, onde fica armazenado todas as informações daquele workflow, e outros usuários podem fazer o upload desse arquivo nos seus próprios N8Ns, e só fazer umas mínimas alterações para poder usar com a sua chave API, com as suas credenciais e autorizações ali das ferramentas que for utilizar. Então, para isso, para criar esse ambiente de networking, de troca de informações, eu criei um grupo no WhatsApp. O link vai estar na descrição aqui desse vídeo, também no primeiro comentário fixado. Então, se você tiver interesse em aprender mais automações, saber mais sobre o YouTube, como ganha dinheiro produzindo conteúdo de uma forma automatizada, mais rápida e em maior quantidade, entra nesse grupo, que lá a gente vai trocar muitas ideias sobre esse assunto. Esse vai ser o meu projeto principal daqui para frente, tá? Então eu também vou estar sempre lá no grupo. Se você for uma das primeiras pessoas a entrar, não tem problema, chegar lá, tem pouca gente ainda, é até melhor para a gente trocar essa ideia inicial, tá bom? E com o crescimento desse grupo, eu espero também que você entre lá, goste do grupo, vá divulgando aí para os seus amigos, seus conhecidos. E eu também espero contar com a ajuda de vocês para manter esse ambiente assim, igual no início, sabe? De trocação de ideia, de poder conversar e de compartilhar mesmo as informações sem medo ali, né? Porque vocês vão perceber que todo o ambiente que tem essa questão de crescimento, e principalmente no YouTube com canais dark, né? Tem um certo receio de estar compartilhando as informações, que é uma coisa que eu não quero que tenha nesse grupo, tá? Que a gente realmente compartilhe lá, porque vai ser um grupo focado para isso, focado para resultado, para compartilhamento, para networking de alta qualidade. Então é isso, até o próximo vídeo. Acredito que agora sim vai ser sobre como instalar o N8N no seu computador e também na nuvem, usando inclusive o site que eu mostrei ali. Eu vou mostrar na minha conta paga, né? Eu botei lá também, acho que a assinatura inicial deles é $5 também. Então você percebe que são ferramentas assim que tem um custo muito baixo e você consegue um ganho absurdo de você poder acessar suas automações de qualquer lugar. Inclusive, eu também quero organizar para ensinar aqui para vocês uma forma de você criar uma página simples, tá? Que você vai hospedar ela, vai ficar tipo um site. E de qualquer lugar que você estiver, até com o seu celular, você pode entrar nessa página e dar o start em alguma automação que você tenha aí hospedada em nuvem. Então elas vão se conversar e você vai conseguir gerenciar os seus canais, gerenciar o seu projeto lá no intervalo do seu trabalho, de repente num passeio com sua família, 5, 10 minutinhos que você tiver ali, pegar o celular, faz o que você tem que fazer, faz o seu trabalho sem perder tempo, sem precisar estar em casa e estar preso àquilo ali, tá bom? Então eu conto com o apoio de vocês, a confiança de vocês, e cai para dentro do grupo, que com certeza vai ser uma experiência muito incrível.